Como calcular a coparticipação de um plano de saúde? A coparticipação é uma modalidade de pagamento que se tornou bastante comum em planos de saúde no Brasil. Esse modelo, que visa dividir os custos entre o beneficiário e a operadora, pode ser uma boa alternativa para quem busca uma mensalidade mais baixa, mas é essencial saber como calcular a coparticipação para evitar surpresas financeiras. Neste artigo, vamos explicar o que é coparticipação, como funciona seu cálculo, e oferecer dicas para gerenciar esses custos de maneira eficaz. O que é coparticipação? A coparticipação é um modelo em que o beneficiário de um plano de saúde paga não apenas a mensalidade, mas também uma parte dos custos dos serviços que utiliza, como consultas, exames e procedimentos médicos. Essa parte é conhecida como custo de coparticipação e varia de acordo com as regras do plano. Existem diferentes formas de coparticipação. Percentual sobre o valor do serviço. O beneficiário paga uma porcentagem do custo total do atendimento. Valor fixo por serviço. Uma quantia fixa é cobrada por cada tipo de atendimento, independentemente do custo total. Compreender como calcular a coparticipação é fundamental para gerenciar os gastos e evitar surpresas. Como funciona o cálculo da coparticipação? O cálculo da coparticipação pode ser feito de maneira simples, mas é importante entender as diferentes variáveis envolvidas. Aqui estão os passos básicos. 1. Identifique o tipo de coparticipação. Primeiro, é necessário saber qual é o modelo de coparticipação do seu plano de saúde. Verifique se é uma porcentagem sobre o valor do atendimento ou um valor fixo. Essa informação geralmente está disponível no contrato do plano. 2. Conheça o valor do atendimento. O próximo passo é identificar o custo do serviço que você vai utilizar. Isso pode ser feito consultando a tabela de preços da operadora ou perguntando diretamente ao prestador de serviços de saúde. Cálculo com valor fixo. Se o plano possui coparticipação em valor fixo, o custo é determinado pelo prestador de serviços. Por exemplo, se a consulta tem uma coparticipação fixa de R$ 30, você pagará esse valor, independentemente do custo total da consulta. 4. Verifique limites de coparticipação. Alguns planos de saúde estabelecem um limite máximo mensal para a coparticipação, o que pode ajudar a evitar gastos excessivos. Se você atingir esse limite, não pagará mais pela coparticipação naquele mês. Dicas para gerenciar a coparticipação. Agora que você já sabe como calcular a coparticipação, aqui estão algumas dicas para gerenciar esses custos de maneira eficaz. 1. Faça um planejamento financeiro. Antes de escolher um plano de saúde, avalie sua saúde e a frequência com que você ou sua família costumam utilizar serviços médicos. Um bom planejamento financeiro pode ajudar a identificar se a coparticipação é a melhor opção para você. 2. Utilize simuladores online. Existem simuladores online que podem ajudá-lo a calcular os custos totais de um plano de saúde com coparticipação, considerando a frequência de utilização de serviços médicos. Essas ferramentas podem ser úteis para visualizar quanto você pode esperar gastar ao longo do tempo. 3. Mantenha registros dos gastos. É recomendável manter um registro de todos os gastos com coparticipação. Isso pode ajudar a identificar padrões de uso e prever despesas futuras. Além disso, ter um histórico pode ser útil para discutir com a operadora do plano caso haja discrepâncias. 4. Consulte o atendimento ao cliente. Se você tiver dúvidas sobre os custos de coparticipação, não hesite em entrar em contato com o atendimento ao cliente da sua operadora. Eles podem fornecer informações detalhadas sobre como calcular a coparticipação e esclarecer quaisquer questões. 5. Revise seu plano periodicamente. As necessidades de saúde podem mudar ao longo do tempo. Portanto, é aconselhável revisar seu plano de saúde periodicamente para garantir que ele ainda atende às suas necessidades. Se você perceber que a coparticipação está afetando seu orçamento, considere mudar para um plano diferente. Vantagens e desvantagens da coparticipação. Vantagens. Mensalidades mais baixas. Os planos com coparticipação costumam ter mensalidades mais acessíveis, tornando-os uma opção viável para muitas pessoas. Uso consciente dos serviços. A coparticipação incentiva os beneficiários a utilizarem os serviços de forma mais responsável, evitando atendimentos desnecessários.
Flexibilidade. Os beneficiários podem escolher como e quando utilizar os serviços, pagando apenas pelo que realmente precisam. Desvantagens. Custos variáveis. Os gastos com coparticipação podem ser imprevisíveis, o que pode dificultar o planejamento financeiro. Risco de evitar cuidados necessários. Alguns beneficiários podem hesitar em buscar atendimento médico devido aos custos adicionais, o que pode levar a problemas de saúde não tratados. Dificuldade em compreender os cálculos. Para alguns, entender como funciona a coparticipação e calcular os custos pode ser complicado, especialmente se não houver transparência por parte da operadora. Conclusão. Calcular a coparticipação de um plano de saúde é essencial para evitar surpresas financeiras e gerenciar os gastos de maneira eficaz. Compreender as regras do seu plano, conhecer os custos dos serviços e aplicar as fórmulas corretas são passos fundamentais para isso. Além disso, um planejamento financeiro adequado e a utilização de ferramentas como simuladores podem ajudar a tornar essa gestão mais tranquila. A coparticipação pode oferecer mensalidades mais acessíveis e incentivar um uso consciente dos serviços de saúde, mas é importante estar ciente dos custos envolvidos e monitorar os gastos ao longo do tempo. Com informação e organização, você pode aproveitar os benefícios de um plano de saúde com coparticipação de maneira inteligente e eficaz.